abençoe a vida de todos, de quem está nos assistindo através da transmissão. Deus seja louvado pela sua vida. Ezequiel 2, primeiro, está escrito: e ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e ele me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim. Até este mesmo dia, os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás assim, diz o Senhor. E eles que ouçam, que deixam de ouvir, pois são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Diga amém. Podeis se assentar, por gentileza, glorificando, adorando a pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, o livro do profeta Ezequiel é um dos livros mais difíceis em sua categoria de ser interpretado, pois esse mesmo livro fora escrito em 3 figuras de linguagem. A primeira linguagem é a linguagem alegórica, a segunda linguagem é figurativa, e a terceira linguagem é a linguagem literal. Ezequiel fora escrito dentro de um período um tanto escuro, que a nação de Israel estava vivenciando. Israel está passando por um dos seus piores cativeiros que Israel já enfrentou, o cativeiro babilônico. É bem verdade que a gente sabe que quando Israel estava se voltando aos deuses pagãos, aos deuses das nações vizinhas, Deus vai levantar um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei é levantado com a simples missão de servir de vara de correção para o povo de Deus. Nabucodonosor vai invadir por pelo menos 3 vezes a cidade de Jerusalém. A primeira vez no ano 609 a.C. Nesta feita, reis, príncipes e alguns dos sacerdotes são levados para o cativeiro babilônico. Ele retorna pela segunda vez no ano 588 ou 98 a.C., onde 10.000 judeus são levados para o cativeiro. Nessa leva está indo Ezequiel, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ezequiel é levado para este cativeiro, e neste cativeiro ele vai viver como um escravo, ele vai viver como um prisioneiro. Ele está saindo da sua terra natal, da casa dos seus pais, está indo para uma terra distante, uma terra pagã, uma terra um tanto longínqua. Diz a Bíblia que esse rei retorna pela terceira vez no ano 586 a.C. Nessa última vez ele vem de uma forma diferente. Ele vem para destruir, arruinar, acabar com a nação e a cidade de Jerusalém. Nessa última feita, ele 3 coisas vai arrancar de Israel. Primeiro, ele vai destruir seus muros. Segundo, ele vai destruir o templo e vai queimar o templo. Terceiro, a arca de Deus será tomada. Quando os muros são derrubados, Israel está perdendo a sua proteção. Isaías capítulo 49, 16, Deus disse: eu tenho posto diante de ti os meus muros. Muro fala de proteção. E quem é a proteção de Israel senão Deus? Quem é a proteção do povo senão o Senhor? Salmo 121, verso de número 3, 4, 5, 6, 7, 8, o salmista disse: ele não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele não deixará que o sol de dia me moleste, e nem a lua de noite, não deixará minha alma perecer no inferno. Aquele que me guarda, guardará a minha saída e a minha entrada, desde
desde agora e para todo sempre. Salmo 125, verso 1 e 2, o salmista disse: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, e não os montes, porque só existe um, o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o verso 2 ele diz: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para todo sempre. Ele é a proteção de Israel. Salmo 91, primeiro ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. O pastor Samuel confirmou a mensagem falando sobre proteção. Salmo 139, 5, Davi disse assim, ó: Senhor, tu me cercastes em volta. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu olho para a direita eu te vejo, quando eu olho para frente eu te contemplo, quando eu olho para a esquerda eu também te vejo, e quando eu olho para trás eu também consigo te enxergar. E puseste as tuas mãos sobre mim, as tuas mãos me protegem. Agora escute, o diabo é enxerido, o diabo sabe que não pode vir pela frente, não pode vir pelos lados, não pode vir por trás, não pode vir por cima. O diabo diz: eu vou atacar por baixo. Aí o Salmo 40, verso 2 está escrito: tirou os meus pés de um lamaçal horrível, de um charco de lodo, e firmou numa rocha. Quem é a rocha? Segundo Pedro pregando, Pedro disse que ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra rejeitada. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Deus está dizendo para o diabo: de todos os lados eu guardo quem ainda tem a minha proteção. Se tu vir pela frente eu guardo, se tu vir pelos lados eu guardo, se tu vir por cima a minha mão está te protegendo, e se vir por baixo, os pés da minha igreja estão firmados sobre a rocha. Só quem está sobre a rocha aqui dá um sinal nesta noite para a exaltação do nome de Deus. Ele é a nossa proteção. Só que eu preciso explicar uma coisa. Israel tinha muros, proteção, sim, mas quando a Babilônia vai invadir a cidade de Jerusalém, que era considerada uma fortaleza, a Bíblia diz que seus muros serão destruídos. Eu disse que muro aqui é proteção, porém Salmo 34, 7 está escrito assim, ó: o anjo do Senhor. Quem é que protege? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Deus falou para mim o seguinte: eu só tenho compromisso em guardar até o momento que você deixa o temor tomar conta do teu coração. Temer é você respeitar a presença de Deus. Temer é você respeitá-lo. Enquanto tiver temor, tem proteção. É por isso que a proteção não é só para crente, a proteção é para todos aqueles que têm temor. É por isso que enquanto você está aqui, Deus está guardando alguém dentro da tua casa que não é crente. É por isso que enquanto você está aqui, Deus está guardando o filho, o esposo, a esposa, porque enquanto houver temor, tem um anjo todo dia. Eu estou lá contigo, rapaz. Enquanto tiver temor, tem um anjo que não te larga. O anjo acampa ao redor daqueles que o temem. Salmo 91, em verso 10, a Bíblia diz: nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa, na empresa. Se é alguém que pega isso aqui, dê um brado de vitória para exaltar a presença desse Deus. Segundo, Israel vai perder seu templo. Repita comigo: seu templo. Templo aqui era onde os sacerdotes ofertavam, sacrificavam. O templo é onde o povo se reunia para ter comunhão, para fazer orações, para proclamar jejum. O exemplo é 2 Crônicas capítulo 20, versículo 4. Josafá vai congregar todo o povo de Judá dentro do templo. No templo, Israel louvava, salmodiava, cantava, exaltava a presença de Deus. Era no templo que Deus descia uma vez por ano, no dia do perdão, chamado Yom Kippur, descia sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança, e a Bíblia diz que a sua glória era manifestada. Era no templo que Israel dava adorações
a presença de Deus. Templo aqui fala de lugar de culto, fala lugar de adoração, fala de lugar aonde o povo celebrava a presença do Senhor. Templo é lugar de adoração. Quando Israel aqui está perdendo o templo, Israel está perdendo aqui o lugar da adoração, o endereço de culto. Ora, o templo era um lugar que Deus havia estabelecido para que o seu nome estivesse permanentemente até o dia que Israel estivesse na fidelidade com Deus. Tem gente que pensa que Deus não pode destruir um templo, um lugar. Deus destrói, e eu vou provar. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, 15, 16 a seguir, Deus diz que se o povo que se chama pelo seu nome clamasse, orasse, se humilhasse, o buscasse, ele ouviria do céu, se arrependeria, ou ele se arrependeria do mal que havia de mandar sobre a terra. Mas se você for ler mais à frente no versículo 20, ele diz: porventura não me obedecerdes e não guardastes os meus mandamentos, eu virei, tirarei meu nome e arruinarei esta casa, para que ela fique monturo, para que todo aquele que passe por ela manegue a cabeça, dizendo: um dia isso aí já teve glória, um dia isso aí já teve presença. Jeová Deus destrói templo? Sim. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, 5, Deus vai repreender a igreja de Éfeso, e Deus ordena que eles se lembrem, se arrependam e voltem ao primeiro amor. Aí ele diz assim, quando não, virei a ti e tirarei do seu lugar o cartiçal. Cartiçal aqui em Apocalipse é a igreja. Ele vai arrancar do lugar de Éfeso. Vai lá em Éfeso agora, na Turquia, pergunta onde está a igreja de Éfeso. Não tem, porque foi destruído, foi arrancado, porque o povo perdeu o temor, perdeu o lugar de culto. Então a notícia que eu quero dizer para alguém nessa noite é: nunca perca o endereço da adoração, nunca perca o endereço do culto, porque se você não valoriza, Deus arranca. Se você não valoriza, Deus tira. Se você não dá crédito, Deus arranca. E eu vim dizer nesta noite para quem trouxe glória para Ele: enquanto você chegar aqui disposto a adorar, existe um Deus no céu que está disposto a mandar glória para baixo. Existe um Deus no céu disposto a mandar glória para baixo. Terceiro, eles vão perder a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era um utensílio ou símbolo maior dentro da nação de Israel, símbolo da glória, da presença de Deus, era a manifestação da presença de Deus visível no meio do povo. Por exemplo, se você chegasse na antiga aliança, que alguns chamam de Antigo Testamento, e você perguntasse: você viu Deus? Você já enxergou Deus? Você já viu Deus? Ele vai dizer: não vi Deus, mas há uma representação dele dentro do templo. E como esta representação? Através da Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um pequeno caixote feito de madeira de acácia. Esta arca fora revertida com ouro puro por dentro e por fora. Sobre a arca havia uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório, aonde dois querubins eram ligados na asa, um a outro na ponta, e Deus descia no meio daquelas asas e manifestava a sua glória. Dentro dessa arca havia pelo menos três coisas: primeiro, as tábuas da lei; segundo, o maná que desceu no deserto; terceiro, a vara de Arão que floresceu no deserto. Essas três coisas, há uma representação para elas. Primeiro, as tábuas da lei representam a aliança de Deus com o povo e também representa Deus Pai. Segundo, o pote de maná representa Jesus e a providência de Deus no deserto. Terceiro, a vara de Arão representa a confirmação de chamado e a pessoa do Espírito Santo. A arca fora feita de madeira e revertido com ouro por dentro e por fora. Sabe o que me chama a atenção? É que essa arca foi perdida e até hoje ninguém sabe aonde ela está. Há quem diga que ela está debaixo da mesquita que está em Jerusalém. Há quem diga que ela se perdeu e nunca mais ninguém sabe do seu paradeiro. O que é interessante é que a arca passou, mas a glória não. A arca sumiu, mas o Deus dessa igreja permanece aqui. A arca foi, mas o Deus dessa igreja foi ontem, é hoje e será eternamente. A arca fora feita de madeira. Essa igreja tem a presença de Deus dentro dos vasos de barro contidas nela.
representava a presença de Deus, sim ou não? Quando Israel ia para a peleja, eles colocavam uma arca na frente, a presença de Deus ia na frente. Só que hoje, a igreja não leva a arca, eu falo no sentido de madeira. A igreja leva a presença dentro de si. E como é que é isso? Vamos lá, 2 Coríntios 4, 7, está escrito assim, ó. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? Da glória, da presença. E aonde é o tesouro? Nos vasos de barro. Nos vasos de quê? Nos vasos de quê? Poderia ser no ouro, sim ou não? Poderia ser na prata, sim ou não? Poderia ser no bronze, sim ou não? Mas Deus escolheu o barro. Por quê? Porque o barro aqui é o pior objeto, a pior matéria, melhor dizendo. O barro era a pior matéria. O barro era uma matéria desprezível, que ninguém ligava, ninguém dava nada. Se fosse eu e quisesse colocar de valor, eu colocaria no ouro, eu colocaria na prata, eu colocaria no bronze, escolheria pedras preciosas. Deus disse, não, a minha glória não vai estar mais no ouro, não vai estar mais na prata, não vai estar no bronze. E vai estar onde, Deus? No vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja minha e não do homem. Você carrega a presença, mas a excelência do poder é de Deus. Eu prego, mas a glória é de Deus. Tu canta, a glória é de Deus. Tu profetiza, a glória é de Deus. Você dirige a obra, a glória é de Deus. Você faz algo para Ele, a glória é de Deus. Deus está dizendo o seguinte: você tem hoje no vaso de barro, mas a glória ainda é minha. A excelência do poder ainda é minha. Escute isso aqui, nós não devemos nos gloriar em nós, mas se for para se gloriar, Paulo diz, glorie-se em Cristo. Jeremias 9, 23 e 24, Deus ensina ao povo dizendo, não se glorie o homem na riqueza, não se glorie o homem na sabedoria, não se glorie o homem na força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor, porque destas coisas eu me agrado. Deus se agrada do quê? Do que eu me glorie em saber que Ele é Deus poderoso, majestoso, grandioso, eterno e está dentro de cada crente nesta noite. Isso aqui é lindo, irmão, porque o diabo fica doido, porque Israel levava a presença exteriormente através da arca. Essa igreja não leva exteriormente, ela leva dentro de si e o diabo fica perturbado. Eu estou olhando para crentes aqui que são veículos de Deus, a presença está dentro dela, a presença está dentro dele, e aonde você chega, essa glória é exalada, a muramana súbria, a presença de Deus é manifestada. Dá uma olhada para esse irmão do teu lado, dá. Esse aí é veículo da presença de Deus. Dá uma olhada para o vizinho atrás, essa daí também tem a presença de Deus. Olha para esse na frente, esse aí também é carregado da glória de Deus. Dentro de nós, Paulo diz, 1 Coríntios 3 e 16, e não sabeis vós que sois o templo, morada do Espírito Santo. Bata no peito assim, diga, eu sou morada do Espírito Santo. Paulo diz que nós somos o templo. Na tradução original é casa. E por que não hotel? Porque hotel você vai viajar, você paga 7 dias, 8 dias, dorme alguns dias e depois volta para casa, sim ou não? O Espírito Santo não quer nos visitar, Ele quer fazer morada. Então, Ele não quer passar dias, Ele quer permanecer na sua vida. Você entendeu? Israel perde muro, templo e arca, presença. São levados para o cativeiro. Ezequiel está entre aqueles que estão indo para o cativeiro. E dentro do cativeiro ele vai contar a experiência que ele teve. Eu vou deixar ele narrar o que lhe aconteceu. Ezequiel 1 e versículo 30. Ele diz, no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º deste mês, estando eu, Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriu-se os céus e eu tive visões de Deus. Agora escute, Ezequiel, quando é levado para o cativeiro, há quem diga
que ele tem cerca de 20 a 25 anos. Esse menino aqui, ele está estudando, segundo a linhagem de seu pai, para exercer o chamado sacerdotal. O versículo 3 diz que ele é filho de Buzi, sacerdote, e consequentemente ele herdaria esta unção de sacerdote sobre a sua vida. Pois, se sacerdote dentro de Jerusalém é um cargo muito elevado, é uma das elevações dada a um homem dentro de Jerusalém, gloriosa. Ele é sacerdote, ele cuidaria das coisas de Deus, ele cuidaria dos utensílios da casa do Senhor ou do templo. Ele estuda então para ser sacerdote, só que no meio da história, esse sonho, esse projeto vai ser interrompido por uma ação que Deus vai permitir um rei invadir Jerusalém. Ele é levado então para a Babilônia, e lá na Babilônia ele não vai poder exercer o chamado sacerdotal, ele não vai poder exercer aquilo que ele tanto sonhava e estudava para exercer. Ora, quando Deus então agora resolve se manifestar para este homem, ele não se manifesta num lugar apropriado, ele não se manifesta num ambiente de glória, ele não se manifesta no ambiente de refúgio de Ezequiel. Ele manifesta-se um dos piores momentos da vida que este homem está passando, numa terra distante, seu sonho interrompido, seus pais ficaram dentro de Jerusalém, ele está distante de todos, distante dos sonhos, distante dos projetos, distante do templo, distante do lugar de refúgio. Ele está numa terra longe, só que Deus vai se manifestar para ele. E quando Deus vai se manifestar para ele, ele disse: eu estava no meio dos cativos, junto do rio Quebar. Eu olhei para os céus, e quando eu olhei para os céus, eu não vi o céu azul, eu não vi pássaros, eu não vi nuvens. Quando eu olhei para os céus estavam abertos sobre a minha cabeça. Isso aqui me chamou a atenção, porque Ezequiel não está em Jerusalém, ele está na Babilônia. E se ele está na Babilônia, Babilônia é terra pagã. Babilônia em Apocalipse é conhecida como a igreja que se apostatou, a mãe das prostituição. Ele está na Babilônia, mas nada impediu os céus de se abrir para ele. Ele está numa terra longe, ele está numa terra estranha, mas os céus estão se abrindo para ele. Você entendeu? Não é o lugar que determina se os céus vão se abrir ou não, é quem está no lugar. Vou repetir, não é o lugar que determina se os céus se abrirão ou não, é quem está no lugar. Deus não tem compromisso com coisas, o compromisso de Deus é com pessoas. Tem gente que estão em lugares apropriados, mas o céu está trancado, e tem gente que está no lugar distante. Deus está escancarando o céu para manifestar a sua glória. Eu posso profetizar, esse período de dificuldade é para você, aleluia, aprender que Deus não depende de bonanças, que Deus não depende de lugares apropriados, lugares de refúgios para manifestar sua glória. Se Ele quiser, Ele se manifesta na enfermidade, Ele se manifesta no luto, Ele se manifesta na prisão, Ele se manifesta no cativeiro. E quem acredita, abre a boca e glorifica Ele. Escute, Ezequiel está tendo uma experiência dentro da Babilônia. Aonde? Aonde? Uma terra longínqua, uma terra de deuses pagãos, uma terra onde ele é considerado escravo. Ele mesmo diz: eu estava no meio dos cativos, escravos, ele era prisioneiro. Eu olhei para os céus estavam abertos, e está escrito: e eu vi visões de Deus. Escute, eu vi. Se ele está vendo, ele está dizendo que o que está acontecendo é algo verídico. Por exemplo, Isaías capítulo 66, Isaías profetiza acerca do novo céu e nova terra. 66, 25, ele diz assim, ó: eu crio novos céus e nova terra. Deus falando na boca do profeta. Ele só diz: eu crio novos céus e nova terra. Aí tem gente que dizia assim, ó: isso aí não é verdade não, isso aí balela, é coisa da cabeça de Isaías. Aí vem João no Apocalipse capítulo 21, primeiro, sabe o que João diz? Eu vi novo céu e nova terra.
Isaías falou, mas não viu. João disse: eu vou mostrar que é verídico. Eu vi novo céu e nova terra. Tudo que ele falou lá atrás, ele me mostrou. Eu vi novo céu e nova terra. Ezequiel disse: eu olhei para o céu e eu tive visões de Deus. Eu vi visões de Deus. Não estou falando daquilo que me contaram, não estou falando daquilo que me disseram, que alguém viu. Ele me fez enxergar. Eu não conto a experiência de outro. Deus está me fazendo viver a minha própria experiência. Você tem uma mão para levantar e eu vou profetizar. Deus fará você viver uma experiência com Ele sobrenatural. Eu profetizo que este ano de 2022 você não vai contar testemunho de B, de C. Você vai dizer: Deus fez na minha vida, Deus fez eu vivenciar, Deus fez na minha empresa, Deus fez na minha família, Deus fez no casamento, Deus fez no ministério. Você diz: eu só via Deus fazer nos outros, mas agora Ele fez em mim, Ele me fez enxergar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Isso! Ele me fez fé. Você acredita que Deus é Deus de experiências? Você crê? Deus é Deus de experiências. Diga para esse irmão: Deus é Deus de experiências. Quem aqui já teve uma experiência com Ele? Quem já teve? Quem já teve? Quem já teve? Escute, 3 meses de convertido, 3 meses que Jesus tinha me arrancado do tráfico de drogas. Nunca tinha sido crente, nunca tinha servido a Deus. Minha mãe, quando adolescente, me levava à força para a igreja católica, mas nunca deu certo. Todas as vezes que ela queria me endireitar, parece que Satanás atormentava a minha mente e eu ficava mais torto. Aí Deus me permite ter uma experiência, e a primeira experiência que eu tive foi com Satanás. 15 anos de idade eu sofri a minha primeira overdose, sofrendo uma overdose no bairro Parque das Laranjeiras, dentro de uma mansão. Eu sofrendo a overdose, a minha visão se abriu, e quando a minha visão se abriu, pastor Samuel, eu não vi anjos, eu vi demônios. Demônios do meu lado esquerdo, demônios do meu lado direito, e eles riam da minha cara, zombavam da minha cara. Foi a minha primeira experiência espiritual. 3 meses de convertido, após Jesus me resgatar com 17 para 18 anos de idade, eu dentro de um ônibus, eu lembro que eu orava toda vez dizendo: Senhor, me ensina, eu quero te servir sinceramente, me ensina a tua palavra, me ensina como eu devo ler, me ensina como eu devo estudar, me ensina como eu devo guardar. E dentro do ônibus, indo para o centro, num curso que eu fazia dentro do Senac, eu lembro que eu dentro do ônibus 640, 6 horas da manhã, sentado na janela, do lado havia uma moça, e eu fechei meu olho rapidamente, e quando eu fechei meu olho e eu ia orar no Espírito, uma voz disse: Mateus 5, 6 e 7. Eu olhei para o lado, eu vi a mulher, eu disse: rapaz, não é essa mulher aqui não. Falei: se é tu, fala de novo comigo. Fechei o olho e gritou de novo: Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. Eu falei: rapaz, é Deus. Esse Deus fala, esse Deus ouve, esse Deus brada, esse Deus faz. Aí eu comecei a ler, pastor Samuel, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Sabe o que está escrito? Os ensinamentos de Jesus, para nós termos uma vida cristã saudável. Comecei a ler, e na medida que comecei a ler, Jesus foi trabalhando na minha vida. Eu disse: agora eu quero pregar. 3 meses depois eu preguei minha primeira mensagem, e quando preguei minha primeira mensagem, até hoje estou pregando esse evangelho de Cristo. Não quis mais largar. Agora você está olhando para um jovem que não gostava de ler, não gostava de estudar, mas quando Jesus chegou, ele disse assim: ó, pega caneta, pega papel, porque a partir de hoje eu te dou revelações, eu te entrego revelações. Agora escute, quando Deus falou isso aí para mim, eu disse: eu vou ver anjo, eu vou ver a vida de todo mundo agora. Deus vai me revelar a vida de todo mundo. Aí passou os anos, irmão, eu lia 16 capítulos por dia. Eu tinha tanta sede que eu ficava lendo incessantemente. Aí Deus falou para mim: anota, tudo que eu te disser anota. Até hoje tenho anotado as mensagens que Deus me deu. Sabe que Deus disse: eu sou Deus de experiências, e na experiência eu moldo o teu caráter, na experiência eu confirmo o teu chamado, na experiência eu te levanto, na experiência eu mostro que sou contigo.
contigo. Na experiência envergonha o Satanás. Eu profetizo neste ano, você terá uma experiência com Deus que vai mudar a tua vida, a tua história, teu ministério. E se tem alguém comigo, fica de pé adorando a Ele. Fica de pé adorando a este Deus. Se eu for contar todas as experiências, a gente vai ficar até de manhã aqui. Agora escute. A maioria das experiências que Deus nos dá não é no momento de bonança. A maioria das experiências que nós vamos ter é no momento de dificuldades. Diga glória a Deus por isso. E muitos não querem isso aqui. João está com 90 anos. Quantos anos? Já está velhinho. Se fosse nos dias de hoje já estava caduco. Só que João tem 90 anos. E mesmo tendo 90 anos, ele não foi isento de passar prova. Eita! Porque tem gente que pensa que quanto mais anos tu vai chegando, tu vai sendo ausentado de prova. Não, irmão, quanto mais vai passando, mais prova tu passa. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu, é de desertos para desertos. Sai de um e entra no outro. Sai de um e entra no outro. Sai de um. Tem gente que está assim, né? Só que João tem 90 anos, aí está escrito assim, ó. Que ele, 90 anos, o versículo 9, ele diz, Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão. Companheiro, aonde? Na aflição. Companheiro aonde? Aí ele diz, no reino, na paciência de Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos. Pátimos aqui é uma prisão ao céu aberto, uma ilha que os romanos levavam presos todos aqueles que eram considerados presos de alta periculosidade. João é considerado um preso de alto nível pelo simples fato de pregar o evangelho e ser testemunho de Cristo. 90 anos, ele é preso e lançado na ilha de Pátimos. Aí alguém disse, João entrou lá, vai morrer. João entrou lá, vai perecer. João entrou lá, acabou a igreja. João entrou lá, Éfeso já era, fechou. João entrou lá, o ministério acabou. Só que quando João entrou lá, ele disse assim, ó, eu ouvi por trás de mim uma voz que me dizia. Aí João é curioso, igual eu. Ele diz, eu ouvi por trás de mim uma voz que me dizia, eu virei para ver quem falava comigo. E quando eu virei, eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, com seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, suas vestes branco como a luz. O pé era como latão reluzente tirado da fornalha. No seu peito tinha um cinturão, na sua mão 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda, sua voz como de muitas águas. Quando eu vi ele cair como se tivesse morto, mas ele gritou dizendo, João, eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu estou aqui, João, eu estou aqui te dando uma experiência no momento da dificuldade. Ei, crente, Deus me trouxe aqui para dizer para você que nos momentos de dificuldade é o momento mais propício para Ele se revelar para alguém nesta noite. Tem alguém entendendo? Tem alguém que entende da glória? Segura na mão desse irmão do teu lado, diga para ele, se tem um momento que ele pode se revelar, é no momento de dificuldade. É no momento de dificuldade ele se revela. Eu encerro agora. Estou com vontade de pregar, vou até a meia-noite. Escute. A Bíblia diz assim, ó, Oséias 2,14. Sabe o que Deus diz lá? Deus diz assim, ó, eu atrairei ela para o deserto. Deus está atraindo quem? Ela é quem? No texto, ela era a mulher de Oséias. Só que no modo figurativo, ela é igreja. Eu atrairei ela para o deserto. Para quê? Para falar o coração dela. Ó, Deus não poderia ter falado na cidade, sim ou não? Deus não poderia ter falado na casa, sim ou não? Só que Deus está dizendo, vou tirar ela de lá, vou botar no deserto. Para quê? Para falar no coração dela. Porque tem momentos que Deus faz isso. Deus nos tira do momento de conforto. Deus nos tira da posição alta e diz, vai para o deserto que eu tenho algo para falar para ti lá. Vai para o deserto que eu tenho algo para se revelar para alguém. Você pode segurar na mão desse crente, diga, esse ano é ano de experiência. Se ele não crê, balança ele. Se ele não crê, dá um glória aí para ele acordar. Esse ano é um ano de experiência.
experiência, eu creio naquilo que prego, e eu profetizo que este ano Deus te levará na experiência. Te prepare para ver o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu no coração do homem. Deus não irá preparar, já está preparado para alguém, já está preparado para alguém. Se prepare para ter visões, se prepare para ouvir a voz de Deus, te prepare para receber mensagens, te prepare para escrever hinos, te prepare para profetizar, te prepare para coisas grandes, te prepare para Deus levar mais além a sua vida. Eu sinto Ele aqui na casa, eu sinto o Namanda Calabashuri me cantoramenaço. Meu Deus, dá um sinal se tu estás no nosso meio, dá um sinal, Jesus. Aonde houver um crente sensível à tua presença, renova ele agora, Jesus, renova ela agora, Jesus. Urabada Calabrachúria, vai, renova, 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 renova. Isso. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Isso, deixa ele levar a sua vida mais além, vai. Chame a atenção dele nesta noite. Você pode estar num lugar não muito propício, aparentemente você pode estar num lugar de desprezo, mas é aí que ele vai se revelar, é aí que os céus vão se abrir, é aí que a glória dele vai descer para te encher. É aí, é aí, é aí, é aí. Vai, isso. Deus, enche-me, Deus. Cante. Enche-me, Deus. Enche-me até transbordar. Cante. Digam sua glória. Enche-me até transbordar. Digam sua glória. Aleluia. Segura. Eu olhei para os céus e os céus estavam abertos. Eu encerro 1 e 3. Ezequiel disse assim: veio expressamente, repita comigo, expressamente, a palavra do Senhor. Essa expressão aqui, expressamente, é explicadamente. Deus vai explicar agora para ele o motivo de ele estar se revelando, porque Deus faz assim. Já ouviu isso aqui? Deus complica e depois explica o porquê complicou. Ele vai explicar. Ezequiel não entendeu nada, saiu de sua terra natal, deixou seus sonhos, deixou a família, deixou o lugar da glória, foi para um lugar distante. Aí agora Deus vai explicar. Tem coisas que a gente não entende no começo, no momento que estamos passando, mas depois Deus vai explicar. Isso aqui foi para o meu nome ser glorificado, isso aqui foi para ficar mais crente, para você ficar mais forte, para eu te dar crescimento. Eu profetizo que tem coisas que se explicarão neste ano. Talvez a tua mente entrou aqui cheia de interrogações, mas existe um Deus que explica, e Ele vai explicar o porquê de tanta luta, o porquê de tantas decepções, o porquê de tanto abandono. Aleluia, diga glória a Deus. Você pode fechar seus olhos. Eu sinto uma graça aqui nessa noite. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Estava pregando aqui, eu lembrei de alguns anos atrás. Lembrei de quando lá no bairro do Riacho Doce, numa esquina, ficava todos os dias sentado ali, e muita gente dizia: não vai passar dos 18, não vai passar do Natal, do Ano Novo. E eu lembro que um dia Deus fez uma promessa para mim. Deus disse: eu tenho pressa em te levantar.
Eu tenho pressa em te usar. Eu começo por dentro do Amazonas, te levo nos ribeirinhos. Depois dos ribeirinhos eu te levo para as cidades. Das cidades te levo para os estados. Dos estados te levo para fora do Brasil. E o Deus que fala é o Deus que cumpre. Você não entende no começo o porquê de tanta luta, de tanta prova. Eu tenho 25 anos de idade, mas 25 anos de idade e muita experiência. Eu sei o que é passar fome, sei o que é ser abandonado, desprezado, sei o que é o luto, sei o que é a dor. Eu sei o que é enfermidade, adorar a Deus. Sei o que é estar na beira da morte, apontando uma arma para Deus. Eu sei o que é isso. E tudo isso não é para a glória deste homem, mas para o crescimento de Deus na nossa vida, no nosso ministério. Estou falando isso porque tem gente que está passando tanta coisa e não está entendendo. Deus está dizendo, tudo isso é para minha glória. Um dia tu vai olhar para trás e vai dizer, suportei tudo isso, nada mais pode me tirar da presença de Deus, nada mais vai me arrancar dessa graça. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nesta noite, eu seguro pelas tuas mãos e dentro da Babilônia caminho contigo, meu nome será glorificado na sua vida. Tudo que você passou, a experiência, nada se compara para a glória que eu tenho preparado para você. Nada se compara para a glória. Isso, fecha os olhos que eu vou orar, Isso, meu Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor. Deus poderoso, meu Deus, aqui está a tua serva, teu servo, que aparentemente, Senhor, por fora mostra uma felicidade, mostra uma força, mas dentro, meu Senhor, há muitas interrogações. Pai, tu é Deus que explica, que nesta noite nós saiamos daqui convicto que foi o Senhor quem nos chamou, e é o Senhor quem nos sustenta.